Minhas saudações fraternais aos amados pastores titulares desta 8ª Igreja Batista Filadélfia, em Curitiba, Luiz e Sandra Pedroso, bem assim aos demais ministros do Evangelho que cooperam conosco, pastor Gilson Bétega e Jorge Gonçalves. O título do nosso estudo bíblico de hoje, exposta na revista da Escola Bíblica Dominical da Convenção das Igrejas Batistas Independentes é Religiões Tribais, Misticismo Espiritual, Perigos. Destaque-se estar muito bem pesquisada e redigida pelo ilustre pastor Gilberto Gedaías Alves. O texto áureo foi extraído da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 25, que diz, abro aspas, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Qual o objetivo desta lição? Levar você, meu irmão e irmã, a conhecer alguns aspectos das religiões tribais que dão ênfase ao animismo. Uma vez conhecido, perceber o misticismo espiritual presente nessas religiões em destaque e o perigo na influência mental que afasta essas pessoas do Evangelho. Só isto? Não. O intuito principal é apresentar uma breve visão desses temas e propor maneiras de aproximação e evangelização. Uma parte da introdução diz o seguinte, pelo seu autor, que inicia sua dissertação afirmando que na antropologia da religião, o animismo é o termo utilizado para descrever um sistema de crenças em que entidades não humanas possuem essência espiritual. Trata-se de uma cosmovisão, isto é, um modo de vida e uma forma de pensar de algumas organizações tribais primitivas, originárias dos tempos anteriores às religiões organizadas. Contudo, apesar desse modo primitivo de pensar, muitos aspectos de animismo foram incorporados pelas grandes religiões e disseminados em um processo de sincretismo universal. Recentemente, algumas práticas de ocultismo e bruxaria têm sido redescobertas e divulgadas, alcançando um número significativo de adeptos. Por essa razão, devemos estudar o assunto com a palavra, a mente e o coração abertos. O ponto número 1 tem como tema animismo, uma prática antiga. E o autor informa que desde os primórdios tempos das civilizações, o ser humano caído busca um relacionamento com um ser superior. O problema é que essa busca é prejudicada pelo pecado, conforme 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que leio, abro aspas, nos quais o Deus, com letra minúscula, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, fecho aspas. Aspectos de animismo podem ser verificados nas civilizações cananitas, Caldeia, Babilônia, Egito, dentre outras. O reverendo Júlio Andrade Ferreira, em seu livro intitulado O Tema de Deus, dos Deuses e dos Sem Deus, diz, no Egito tudo era Deus, menos o verdadeiro Deus. Esses povos tinham por costume adorar não somente os antepassados ou alguma divindade incorpórea, mas também coisas e animais.
O deus, minúsculo, Dagon, dos filisteus, era representado por um homem com cabeça de peixe. Já para os egípcios, o deus, minúsculo, Set, era representado com a cabeça de um pássaro. O deus, letra minúscula, Baal, que era adorado por muitos povos no Antigo Testamento, poderia estar presente em animais, plantas, lugares, etc. Erich Fromm, em seu livro Psicanálise e Religião, afirma que as crenças animistas como trovões, raios, terremotos, vendavais, etc., por não serem, ou melhor, por não saberem explicar essas manifestações, e devido ao medo que lhes causavam, imaginavam tratar-se da ira dos deuses que exigiam oferendas e cultos. Nas narrativas do Novo Testamento podemos perceber também aspectos de animismo nas crenças dos gentios. Um exemplo clássico está em Atos capítulo 28, verso 5. Quando Paulo sofre o naufrágio e é picado por uma víbora na ilha de Malta, os bárbaros criam que a tempestade e a víbora seriam os deuses responsáveis por castigar Paulo, que concluíram ser um homicida. No ponto número 2, vamos observar uma prática que persiste. Embora tenha raízes tão primitivas, o animismo persiste e pode ser verificado até em grandes centros urbanos. Nas últimas décadas, inclusive, houve um reavivamento dos cultos animistas, muito por conta da glamourização da bruxaria, conhecida como Wicca. Uma busca rápida na internet e você verá a quantidade de livros disponíveis sobre o assunto. A bruxaria Wicca, que se escreve W-I-C-C-A, faz parte de um movimento de reavivamento das crenças pré-cristãs. O neopaganismo é a categoria mais abrangente, pois abarca uma extensa lista de grupos que, conforme Richard Howe, tentam reconstruir os antigos sistemas religiosos não cristãos, como o escandinavo, o céltico, o grego, o romano e o egípcio, revigorando doutrinas esquecidas, ensinos ocultos e negligenciados ao redor do mundo. Além desses grupos, temos no Brasil um animismo histórico, oriundo de religiões de matriz africana, como a Umbanda, e resquícios de sincretismo entre as crenças africanas e dos indígenas brasileiros. Por conta desse histórico de sincretismo, a concepção de que forças divinizadas da natureza atuam intensamente na vida das pessoas, determinando o bem e o mal, e, portanto, devem ser reverenciadas. Pode ser facilmente observada não somente nos cultos umbandistas, mas também reverbera em quase todas as demais manifestações religiosas, inclusive em alguns grupos ditos evangélicos. A devoção a símbolos revela uma condição inconsciente e coletiva da existência de uma espécie de alma, entre aspas, nas coisas inanimadas. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira: Tu és meu pai, e a pedra: Tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto.
mas em vindo a angústia dizem: levanta-te e livra-nos. É uma referência bíblica que está registrada em Jeremias capítulo 2, versículos 26 e 27. No ponto número 3, vamos observar uma prática que persiste. Trata-se da reverência às forças da natureza e conferir a elas aspectos divinos. Embora seja uma crença antiga, que ainda persista, não encontra qualquer amparo nas Escrituras. No Salmo 121, o salmista sabe que o socorro do qual necessita não está nos montes ou nas forças da natureza, mas naquele que está além, o Criador dos céus e da terra. Abro aspas. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Fecho aspas. Deus escolheu o povo hebreu para ser santo, separado, e apresentar o Deus único às demais civilizações. Quando o Senhor separa Israel, diz expressamente, abro aspas, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, teu Deus, os lança diante de ti. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 12. O ensino aqui é que todas essas práticas, incluindo as crenças animistas, são tratadas como abominação, pois levam os seus praticantes a se distanciarem de Deus e renderem adoração a ídolos. A lógica é simples. Aquele que adora a criatura em lugar do Criador está exaltando o que é inferior e desprezando aquele que é superior. Não foi exatamente isso que Satanás fez? A sentença está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Conclusão. Observem que o melhor argumento dos adeptos das crenças animistas está na questão da autoridade pela antiguidade. Dizem eles que o Evangelho e segredos revelados somente aos iniciados. Ainda existe, tanto nos círculos acadêmicos como no senso comum, a valorização de crenças antigas, como se essas tivessem uma aura de autoridade somente por sua origem cronológica passada. Mas a palavra desfaz essas falácias. A palavra de Deus, que diz: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Está registrado em Ezequiel capítulo 14, versículo 3. É verdade que essas crenças têm sua origem antes do cristianismo, mas devemos nos lembrar de que a revelação de Deus abarca o princípio da criação. Gênesis 1:1. Ou seja, antes que o homem pecasse e se embrenhasse por esses caminhos obscuros da religião
das religiões ocultistas? O Cristo do cristianismo também já estava lá, desde o princípio, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Abro aspas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Fecho aspas. Na verdade, a razão pela qual os homens começaram a dar ouvidos a essas crenças demoníacas está exatamente no fato de terem abandonado a verdade de Deus. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Paulo disse isso na carta que escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículo 25. Cuidado! Crentes que se assentam na roda dos escarnecedores e se servem da sua mesa, comem e bebem, não oram, são fracos na fé, não leem a Bíblia para dela alimentarem a sua alma, não comparecem aos cultos, não contribuem com seu dízimo, não são crentes exemplares dentro de sua família e na vida secular. Estes são vulneráveis, fracos, como galhos que balançam com o vento. Sim, ventos de doutrinas. Examinais as Escrituras, porque julgais encontrar nelas as palavras de vida eterna. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Que Deus lhe ajude a se tornar um evangelista e a lutar contra esta realidade negativa ao cristianismo. E que Deus nos ajude a todos com a dispensação do esclarecimento e poder do Espírito Santo. Amém.